é o problema da sustentabilidade? Eu não vou ler o texto porque senão vai ficar muito longo, tá? Qual é o problema da sustentabilidade? A globalização, o excesso de coisas que nós consumimos. Então, é muito complicado nós falarmos de sustentabilidade, de proteger a natureza, de algo sustentável, quando nós ainda usamos um lápis, árvores, borracha, árvore também, livro, árvore também, entre outras coisas. Tá, professora? Caneta, essa caneta aqui é a única que eu compro, não porque eu acredito na ideia de sustentabilidade, mas ela é carinha, mas as outras é o barato que sai caro, porque eu posso substituir, ela tem um tempo de vida muito útil. Devido a essa quarentena, eu creio que ela deve estar ressecada, então provavelmente eu perdi minha caneta, né? Ela não vai ter mais a mesma qualidade, né? Eu quase não usei, a bichinha tá cheia, mas assim, essa caneta, ela é super sustentável. Essa é a ideia de sustentabilidade. Se tirou, tal, uma pena que todo ano tem que comprar, porque durante as férias eu deixo elas paradas. Então, e nesse período de quarentena também tá parado. Então, quando nós retornarmos, provavelmente essa caneta já não vai ter mais a mesma qualidade, tá? Quando nós usamos post-it, também é algo que não ajuda muito na questão de sustentabilidade. E aí também computadores, tablets, celulares, iPad, tudo isso porque um celular quando estraga, o conserto ele sai mais caro do que você comprar outro a maioria das vezes, então vai pro lixo, entendeu? O iPad, não é vantagem às vezes consertar o iPad, né, devido ao preço das peças, então vai pro lixo. Então assim, são coisas que também a questão da globalização, a questão do avanço tecnológico também nos impede. A gente acaricia com a mão e bate com a outra. Nós vamos substituir o livro pelo iPad. Quando esse iPad pifar, qual vai ser o objetivo? Uma vez eu procurei uma pessoa que eu pudesse dar um notebook meu que não tinha conserto e um tablet meu que não tinha conserto também. Resultado, viraram um brinquedo das crianças, porque eu não consegui encontrar. E eu sei que talvez essa pessoa poderia utilizar alguma peça, nem que fosse uma, pelo menos. E também, sei lá, alguém que pudesse fazer uma escultura com esses objetos tecnológicos que não são mais, que não tem mais serventia, né? Aí, Gerran, boa ideia. Artes aí, ó, tamo junto. Bom, mas tem o lado positivo, né? Também tem um subtópico falando, né? Um subtítulo falando do lado positivo também da questão da sustentabilidade. Um mundo melhor para os nossos filhos, um mundo melhor, né, para as futuras gerações, a questão de economizar água, questão dos alimentos, reaproveitar, né, os alimentos, né? Eu estava lendo, e depois vocês até perguntem a Paloma, que a Paloma está fazendo nutrição, que a casca, ela tem mais nutrientes do que a própria batata em si, a casca, ela tem muita vitamina. Então, por que não cozinhar essa batata com casca? Então, assim, são várias questões aí que nós estamos... Eu até acredito que nós, hoje em dia, estamos nos alimentando, tentando nos alimentar melhor, né? Hoje em dia está todo mundo muito preocupado com a questão de alimentação, com a questão da pele, nós estamos nos cuidando mais, né? Eu particularmente, né, porque eu sei que eu cheguei aos 30, então eu preciso dar uma segurada, né? Então, assim, hoje em dia nós temos uma preocupação maior. Eu acho que o mundo está caminhando, né? Porque nós temos mais acesso à informação. Bom, vamos lá. Artigo de opinião. Sim, ele dá opinião, de fato. Ele expressa a opinião. Aquele autor, né? Porque aquele autor ele pode ser um jornalista, ou ele pode ser um médico dando opinião, por exemplo. Hoje em dia está em alta a questão da vacina, né, que está sendo testada. Ele pode escrever um artigo falando, ou um médico oncologista falando sobre o tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia, ou pode ser um cientista falando a respeito de algo, ou um nutricionista falando a respeito de questões alimentares, ou eu, professora, né, de língua portuguesa e língua inglesa, falando, né, sobre a evolução da língua, né, como que chegou esse português que nós falamos hoje. Enfim, pode ser um jornalista e pode ser um especialista na área daquilo que ele quer falar.
um artigo de opinião, certo? Ele não tem estrutura física, tá? Física. Ele não tem estrutura fixa. Como assim? Tem 2 parágrafos na introdução, 2 no desenvolvimento, 2 na conclusão. Não necessariamente. Ele pode ser, talvez, um artigo longo, ou pode ser um artigo bem curtinho também. Vai depender do público-alvo, né? E da mensagem que aquele especialista ou que aquele jornalista, que aquele repórter quer passar, tá? Geralmente, ele tem 1 ou mais parágrafos introdutórios para introduzir o assunto, tá? Se for uma pessoa igual a Genimara que fala pra caramba, nossa, coitados, né? Esse artigo introdutório, ele vai apresentar uma tese, o ponto de vista já sobre aquele determinado assunto, certo? Assim como foi tratado no texto lá. Desenvolvimento, tá? O desenvolvimento são argumentos que sustentam as afirmações, tá? Então, o desenvolvimento também pode ter 1 ou mais parágrafos. Geralmente tem de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento, mas também não pode ser uma coisa muito longa, que senão torna-se desgastante e maçante, tá? Então, desenvolvimento, argumentos que sustentam as afirmações do parágrafo introdutório, tá? Conclusão. A conclusão, ela é uma retomada. Ela é uma retomada lá, né, ao ponto de vista, ao parágrafo introdutório até o desenvolvimento, tá? Essa conclusão, ela pode indicar uma solução ou não, pode deixar em aberto, e também ela pode indicar uma reflexão também sobre um determinado assunto, algo que, por exemplo, quando eu vou escrever algo a respeito, né, da matéria que eu leciono, ou algo sobre um determinado assunto, eu não gosto de impor a minha opinião, porque opinião, cada um tem a sua, né, e não se discute. Eu gosto de falar sobre a minha opinião, apresentar argumentos que comprovem a minha opinião, mas eu prefiro deixar em aberto para que cada um pense da sua maneira e reflita sobre aquele determinado assunto. Talvez seu ponto de vista não seja igual ao meu, mas eu estou contribuindo de alguma forma para acrescentar ou até mesmo modificar o seu pensamento. Eu não gosto muito que a pessoa, eu quero pensar igual a você, quero ser igual a você. Não, porque cada pessoa é uma pessoa única. Então, assim, seu ponto de vista é um, o meu é outro. E essas são as individualidades do ser humano. Então, assim, eu sempre gosto de deixar uma reflexão, mas eu gosto de deixar em aberto para que cada pessoa pense a respeito disso. Vou trazer alguns textinhos meus para vocês darem uma olhada. Eu tenho muita vergonha, né? Mas agora que eu voltei à faculdade, né, que estou fazendo aí essa graduação novamente, estou fazendo uma 3ª graduação, eu vou ter que escrever bastante. Então, assim, eu vou trazer algumas coisas para vocês darem uma olhada, tá? A linguagem, tá? A linguagem é a linguagem culta, formal, gramática normativa, tá? O artigo de opinião. Imagina um médico usando termos escrachados, escrevendo um artigo de opinião sobre o câncer? Não. Então, o artigo de opinião, até para vocês jovens, pode ser uma coisa meio chata, porque a norma é culta, a língua padrão. Pode utilizar uma linguagem informal ou outra, mas a estrutura, isso é rígido, é fixo, tá? Norma culta, padrão, tá? Pode estar na primeira pessoa do plural, porque indica coletividade, nós. Geralmente, por exemplo, para eu sustentar o meu argumento, eu tenho que usar pessoas, né, até doutores, que tenham, para até dar um embasamento, da credibilidade ao meu texto. Então, geralmente, ele é escrito na terceira pessoa, indicando nós. Não necessariamente tão nós, mas chegamos à conclusão, tipo assim, sabe? Como sujeito oculto. Ou pode estar em primeira pessoa do singular, dando a sua opinião mesmo, você sustentou, você embasou e tá tudo certo, tá? Eu não gosto muito, assim, desses textos na primeira pessoa, não, mas, tipo, Sérgio Nogueira, um gramático maravilhoso, eu leio muitos artigos dele, Cortella, né, um pedagogo, assim, excepcional, então ele tem toda a credibilidade para usar o eu, né, todas as vezes ser egocêntrico mesmo, porque eles são os caras. A Genimara não é, quer dizer, eu não me sinto, né, nesse patamar deles,
né? A primeira pessoa do singular, ela é utilizada de maneira pessoal e subjetiva, tá? Então, assim, pode estar ali no texto e não está, geralmente não está, porque é muito egocêntrico a pessoa, é minha opinião, sabe? Tá, vamos lá. Estratégia argumentativa, tá? Quando eu falo em argumentar, eu tô argumentando com vocês, eu quero convencer. Tá chegando a época das eleições. O que os políticos eles vão fazer? Estarão dando entrevista, debate, o que eles querem convencer que eles vão vender o melhor peixe, que eles vão ser melhor, né, para o nosso município. Então, até a estratégia, ela é argumentativa, tá? E existem 4 tipos de argumentação, tá? Argumento com base na comprovação, tá? Que comprova, né? Ele vai comprovar. Então, assim, ele vai utilizar o texto de alguém influente para comprovar algo, tá? Raciocínio lógico, tá? Argumento com base em raciocínio lógico, como assim? Articular os fatos na premissa e conclusão, causa e consequência, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, teve uma explosão em Istambul, né? Então, a consequência dessa explosão, várias pessoas, né, com problemas auditivos, eu tô levantando uma hipótese, porque eu não tenho acompanhado muito. Que a pessoa quebrou a perna,